Luzes, câmeras, celas. Estamos em 2026 e muitas celebridades ainda estão cumprindo penas rigorosas por crimes que estremeceram o mundo. São ídolos que foram do luxo absoluto à vergonha total. Prepare-se porque esta lista vai fazer você questionar tudo e todos que você um dia admirou. Acredite, nada é o que parece ser. O Joe Exotic tornou-se famoso mundialmente, quase que instantaneamente, graças àquele documentário viral que todos assistimos, o Tiger King. Com aquele estilo inconfundível, o mullet loiro, as camisas brilhantes e extravagantes e um zoológico repleto de felinos exóticos, o Joe era uma figura tão fascinante quanto polêmica. Ele parecia um personagem saído de uma ficção maluca, mas a história dele era real demais. E acabou se transformando num pesadelo jurídico que o arrastou direto para o fundo do poço. Nessa luta obsessiva e totalmente pública contra a ativista Carole Baskin, o Joe acabou cruzando uma linha muito perigosa e sem volta. Segundo as investigações federais, ele conspirou para contratar um assassino de aluguel para tirar a vida dela. Sim, ele realmente tentou encomendar o crime. Embora o plano macabro nunca tenha se concretizado de fato, as provas eram suficientes para levá-lo à justiça. Mas calma, porque isso não foi tudo. Durante o processo judicial, também vieram à tona várias acusações graves de crueldade animal e manejo ilegal de espécies protegidas dentro do zoológico dele, em Oklahoma. Depoimentos, vídeos e documentos revelaram uma realidade muito mais cruel e sombria escondida por trás daquele espetáculo todo. Em 2020, ele foi declarado culpado por acusações federais, incluindo a tentativa de crime por encomenda e múltiplas violações das leis de proteção animal. A sentença inicial foi de 22 anos de prisão, mas depois a pena foi levemente reduzida para 21 anos de reclusão. Joe Exotic foi de uma celebridade viral da internet para um presidiário vestindo aquele uniforme laranja característico. A história dele é uma mistura explosiva de puro ego-violência e uma ambição completamente descontrolada que saiu dos trilhos. O rei dos tigres acabou preso não numa jaula de aço como os animais dele, mas numa prisão que ele mesmo construiu com cada decisão errada. Então pega sua xícara de chá e vem com a gente acompanhar esse julgamento. Vamos falar agora de Austin Jones. No auge da fama, o Austin Jones era o garoto de ouro do YouTube. Com aquela imagem limpa, voz suave e covers que milhões adoravam, ele parecia ser o exemplo perfeito de sucesso na era digital. Mas por trás das luzes desse palco virtual, escondia-se uma verdade devastadora e nojenta. Jones usou a influência dele para manipular emocionalmente as fãs, abusando da confiança que elas tinham nele. Uma traição imperdoável, disfarçada de amizade entre ídolo e seguidora. E quando o escândalo explodiu, o barulho foi enorme. A justiça agiu rápido. Em 2019, ele foi condenado a 10 anos de prisão federal por exploração e conduta imprópria na internet. O veredito foi muito claro. A fama não dá a ninguém o direito de ultrapassar limites morais ou legais. O que começou como uma carreira brilhante terminou em vergonha pública e cadeia, transformando um criador de sonhos num exemplo de alerta para toda uma geração. Agora vamos falar de Josh Duggar. Por anos, o Josh Duggar foi o rosto dos valores tradicionais na TV americana, estrelando aquele reality show de sucesso 19 Kids and Counting. Ele representava uma família devota numerosa e supostamente exemplar aos olhos do público. Mas atrás daquela fachada de religiosidade e moral, escondia-se uma verdade sombria que chocou até os seguidores mais fiéis da família. Em 2021, a imagem de homem de família desmoronou para sempre e sem chance de recuperação. O Duggar foi preso e, mais tarde, declarado culpado por posse e recebimento de material ilegal envolvendo menores de idade. Um crime especialmente repugnante tanto pela gravidade do ato quanto pelo perfil público de quem o cometeu. Durante o julgamento, as autoridades descreveram o conteúdo encontrado como um dos piores que os investigadores já viram na vida.
As provas eram contundentes: rastros digitais, armazenamento secreto e uma clara intenção de enganar a lei para esconder o vício. Em 2022, Josh Duggar foi sentenciado a 12 anos e 7 meses de prisão federal, além de 20 anos de liberdade condicional supervisionada após cumprir a pena. A emissora cancelou todos os programas da família e o escândalo deixou uma mancha impossível de apagar no sobrenome deles. Hoje, o homem que falava tanto de fé e retidão enfrenta as consequências de atos que contradizem absolutamente tudo o que ele pregava. A história dele é um exemplo doloroso de como as aparências enganam profundamente e de que, cedo ou tarde, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Jen Shah, a estrela do reality show The Real Housewives of Salt Lake City. Ela brilhava entre luxos, festas ostentosas e uma personalidade avassaladora que chamava a atenção de todo mundo. A vida dela parecia um conto de fadas de excessos e sucesso, mas por trás de todo aquele glamour existia uma rede obscura de mentiras e golpes. A investigação revelou que a Shah liderava um esquema gigante de fraude por telemarketing, focado especialmente em enganar idosos e pessoas vulneráveis. Enquanto na TV ela exibia bolsas de grife e viagens de luxo nas sombras, ela destruía a vida financeira de pessoas com promessas falsas. Depois de se declarar culpada, a sentença foi inevitável: 6 anos e meio de prisão federal para pagar pelo que fez. Foi uma queda brutal e abrupta do topo da fama direto para o chão frio da justiça. Jen Shah passou de símbolo de riqueza para o rosto da ganância desenfreada, lembrando a gente que o mundo do entretenimento também pode esconder crimes imperdoáveis. Darren Sharper. Durante muitos anos, Darren Sharper brilhou intensamente como uma verdadeira estrela nos gramados, sendo selecionado 5 vezes para o Pro Bowl. Ele sagrou-se campeão do Super Bowl 44 com o New Orleans Saints e era considerado um dos safeties mais temidos e respeitados de toda a NFL. Extremamente carismático, atlético e admirado por milhões de fãs, ele parecia ter conquistado absolutamente tudo: fama, fortuna e um respeito inabalável. Mas o que acontecia longe dos holofotes revelou um monstro terrível que ninguém viu chegar. A partir de 2014, múltiplas denúncias surgiram e estremeceram o país inteiro. Sharper foi acusado em vários estados de usar substâncias ilícitas para incapacitar mulheres e cometer abusos contra elas. O padrão de comportamento era simplesmente escalofriante. As investigações revelaram que os crimes não eram casos isolados nem impulsivos, mas sim sistemáticos e meticulosamente planejados. No total, ele enfrentou acusações graves em 4 estados diferentes. Por fim, aceitou um acordo federal de culpabilidade que o ligou diretamente a pelo menos 16 vítimas em todo o país. O impacto foi tão devastador e chocante que até a juíza encarregada do caso expressou publicamente o seu horror diante dos fatos apresentados. Em 2016, ele foi condenado a 20 anos de prisão federal, uma sentença que para muita gente ainda parece curta diante da magnitude imensa dos danos causados. Hoje, Darren Sharper não é lembrado por suas interceptações ou títulos de glória, mas sim por sua terrível traição ao papel de ídolo. A história dele representa uma queda devastadora, indo do topo do mundo esportivo até as profundezas da vergonha humana. É uma prova brutal e dolorosa de que até os heróis mais admirados pelo público podem esconder os segredos mais sombrios e perversos. Allison Mack. Allison Mack, famosa por seu papel marcante na série Smallville, ela era uma figura extremamente querida na televisão. Seu sorriso encantador e talento natural fizeram dela um ícone juvenil. Mas ninguém jamais imaginaria que a vida dela tomaria um rumo tão perturbador e sinistro. Mack foi apontada como uma das figuras centrais no NXIVM, uma suposta organização de autoajuda, que na verdade revelou ser uma rede secreta de manipulação, abuso e controle psicológico assustador.
Por trás de seus discursos motivacionais e inspiradores, escondiam-se atos profundamente questionáveis e cruéis. E então, as autoridades agiram. Ellison foi presa e mais tarde declarou-se culpada de participar dessa conspiração que causou danos emocionais irreparáveis a muitas mulheres. Sua sentença foi de 3 anos de prisão, transformando-a de heroína da TV em um símbolo de advertência sobre manipulação. A história dela nos lembra que até as estrelas mais brilhantes podem cair na escuridão mais profunda se cruzarem os limites da ética e da lei. Tammy City. Nos anos 90, não havia um único fã de luta livre que não conhecesse o nome dela. Tammy, mais conhecida pelo nome de palco Sunny, foi considerada a primeira diva oficial da história da WWE. Sua beleza, carisma e energia a tornaram um ícone do wrestling, catapultando-a para a fama internacional. Mas por trás do brilho, sua vida pessoal começou a desmoronar até a tragédia final. Ao longo dos anos, City acumulou prisões ligadas a problemas com álcool e direção perigosa. Porém, foi em 2022 que ocorreu o incidente que mudou tudo para sempre. Ela estava dirigindo sob forte efeito de álcool quando colidiu violentamente com outro veículo na estrada. O impacto foi fatal e trágico. Um homem de 75 anos perdeu a vida, e o caso chocou profundamente a opinião pública. Os relatórios indicaram que o nível de álcool no sangue dela superava e muito o limite permitido por lei. Após o julgamento, o tribunal foi categórico, culpada de homicídio culposo ao volante. A sentença foi contundente: 17 anos de prisão, seguidos de liberdade supervisionada. Hoje, Tammy já não caminha para o ringue sob aplausos, mas sim pelos corredores frios de uma prisão marcada pelo peso de uma decisão trágica. A história dela serve como uma advertência devastadora sobre os perigos de dirigir alcoolizado. Não só pode acabar com uma vida, mas pode arruinar 2. Bill Cosby. Durante décadas, Bill Cosby foi considerado um verdadeiro tesouro nacional nos Estados Unidos. O papel dele no The Cosby Show o consolidou como o pai da América, um símbolo inabalável de valores familiares e comédia saudável. Mas todo esse legado gigantesco colapsou sob o peso de revelações que fizeram o mundo estremecer. Dezenas de mulheres vieram a público com acusações de conduta imprópria e abuso, abrindo um capítulo sombrio na história do entretenimento. Em 2018, após um julgamento extremamente midiático e polêmico, ele foi condenado por agressão criminal e sentenciado de 3 a 10 anos de prisão. Embora ele tenha sido libertado em 2021 devido a uma falha processual técnica, o dano à sua imagem já estava feito. A reputação dele ficou completamente destroçada, e seu nome, que antes era sinônimo de risadas, virou sinônimo de traição e escândalo. A história de Bill Cosby é uma lição brutal de que nem mesmo a fama mais intocável consegue esconder a verdade para sempre. Jared Fogle. Durante anos, Jared Fogle foi uma figura inspiradora, conhecido mundialmente como o cara do Subway. Ele alcançou a fama global após perder mais de 100 quilos, comendo apenas os sanduíches da famosa cadeia de fast food. A história de transformação dele foi tão poderosa que ele se tornou o porta-voz oficial e o rosto da marca por muito tempo. Ele dava palestras motivacionais em escolas e era visto como um exemplo de força de vontade. Mas, na verdade, tudo não passava de uma fachada. Em 2015, o mundo descobriu uma verdade simplesmente escalofriante sobre quem ele realmente era. Jared Fogle foi preso e acusado de posse e distribuição de material ilícito envolvendo menores, além de pagar para participar de atos criminosos inaceitáveis. A investigação revelou anos de um comportamento doentio, oculto atrás de uma imagem pública que foi infelizmente construída com muito cuidado.
Diante da contundência irrefutável das provas apresentadas contra ele, Fogel não teve outra saída senão se declarar culpado e aceitar um acordo judicial. O veredito foi pesado, ele foi sentenciado a 15 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, além de ter que pagar uma multa pesadíssima e passar por supervisão rigorosa após sua libertação. O que começou como uma mensagem inspiradora de saúde e superação acabou servindo apenas para encobrir um dos escândalos mais chocantes e perturbadores desta década. O caso dele deixou absolutamente claro para o mundo que até mesmo os rostos que parecem mais inofensivos e amigáveis podem, na verdade, esconder segredos sombrios e terríveis. No fim das contas, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Não importa o quão polida ou perfeita a imagem pública pareça ser. 15 anos. Parece muito pouco para a gravidade dos atos, não acha? Se você estivesse no lugar do juiz, qual seria a sentença exata que você daria para ele? Roman Polanski, um diretor de cinema lendário, aclamado mundialmente por obras-primas inesquecíveis, como O Pianista e o clássico de terror, O Bebê de Rosemary. Ele parecia ter o mundo aos seus pés, um talento inegável, reconhecimento internacional massivo e uma carreira consagrada que muitos invejavam. No entanto, o nome dele também está eternamente ligado a um dos casos mais polêmicos, sombrios e debatidos de toda a história de Hollywood. Ele chegou a se declarar culpado de uma acusação menor dentro do processo, mas antes de ouvir sua sentença final, fugiu dos Estados Unidos para a França. Ele vive lá desde então, escapando da justiça americana, por mais de 4 décadas. Embora tenha continuado a trabalhar e a ganhar prêmios de prestígio na Europa, essa fuga covarde mancha o seu legado de forma irremediável e permanente. Ele é aplaudido pela sua arte, mas rejeitado pelo seu passado sombrio. Roman Polanski é o exemplo vivo de que o talento não absolve ninguém de seus crimes. Vamos falar de Gary Glitter. Nos anos 70, esse nome era sinônimo absoluto de sucesso e fama. Nascido como Paul Gadd, ele lotava estádios gigantescos, liderava todas as paradas de sucesso e fazia o mundo inteiro dançar com seu estilo único e extravagante de glam rock. Com seus trajes brilhantes, icônicos, botas de plataforma enormes e uma energia que transbordava no palco, ele foi considerado uma das figuras mais influentes do rock britânico da época. Mas por trás das luzes dos palcos escondia-se uma vida secreta, marcada por atos terríveis e absolutamente imperdoáveis. Foi a partir dos anos 90 que começaram a vir à tona acusações gravíssimas e perturbadoras sobre a sua conduta privada. Investigações internacionais complexas revelaram um padrão assustador de crimes relacionados à exploração e ao abuso de menores cometidos em vários países diferentes. Ele foi preso, processado e condenado em diversas ocasiões. E a cada vez surgiam mais evidências concretas, mais vítimas traumatizadas e mais detalhes de puro horror. Em 2015, um tribunal do Reino Unido finalmente o condenou por uma longa série de acusações que incluíam abuso e agressão contra menores de idade. A sentença foi clara e severa: 16 anos de prisão. Como resultado, sua carreira foi completamente apagada da memória e do carinho do público. Sua música foi removida de todas as plataformas e eventos, e seu nome se transformou em um sinônimo de decadência moral e repulsa. A história de Gary Glitter não é apenas sobre a queda de uma estrela. É sobre o desmoronamento total de um ídolo, que usou sua fama para cometer atos monstruosos que o mundo jamais esquecerá. A glória se apagou definitivamente, e o silêncio o envolveu para sempre no esquecimento. Tupac Shakur, ícone lendário do rap e um verdadeiro símbolo de resistência social. Tupac deixou uma marca profunda e indelével na música e na cultura urbana mundial. Suas letras, sempre profundas e cruas, falavam abertamente sobre injustiça, desigualdade social e a dura luta pela sobrevivência. Mas a sua vida pessoal foi tão intensa quanto trágica. Em 1995, enquanto sua carreira subia de forma vertiginosa, tudo mudou.
Ele foi condenado judicialmente por um caso sério relacionado à conduta inapropriada e agressão contra uma mulher. Ele cumpriu meses de uma sentença que poderia chegar a 4 anos e meio antes de conseguir sair sob fiança. Apenas um ano depois, em 1996, ele foi vítima daquele ataque armado fatal em Las Vegas. Ele morreu muito jovem, aos 25 anos, deixando para trás um legado artístico imenso e um sem fim de perguntas que até hoje não têm resposta. Tupac é lembrado como um gênio lírico, mas também como uma figura turbulenta, eternamente presa entre a fama, os conflitos constantes e a tragédia. Agora vamos falar de Mark Wahlberg. Hoje, nós o conhecemos como um ator de grande renome, um produtor de muito sucesso e um símbolo de redenção dentro da indústria cinematográfica. Mark Wahlberg, estrela de sucessos de bilheteria como Os Infiltrados e O Vencedor, é extremamente respeitado em Hollywood pelo seu talento e sua ética de trabalho incansável. Mas antes das câmeras dos prêmios e de toda a fama, existiu uma outra história. Uma história que muitos tentaram esquecer, mas que continua sendo uma parte que não se apaga do passado dele. Em 1988, quando tinha apenas 16 anos, Wahlberg foi preso por um incidente extremamente violento que envolveu o ataque a 2 homens vietnamitas em Boston. O caso foi descrito pelas autoridades como um ato com claras motivações raciais, e um dos ataques resultou em ferimentos graves para a vítima. Inicialmente, ele foi acusado de tentativa de homicídio, embora depois tenha acabado se declarando culpado pela acusação de agressão agravada. A sentença foi considerada leve para a gravidade do caso. Ele cumpriu apenas 45 dias de prisão de uma condenação total de 2 anos. Embora ele tenha cumprido a sua pena, esse incidente continuou perseguindo a sua vida e a sua imagem pública durante décadas. Em 2014, ele chegou a solicitar o perdão oficial, o que gerou um enorme debate público sobre o que é o verdadeiro arrependimento e o papel do privilégio nessas situações. A trajetória de Mark Wahlberg é uma daquelas raras exceções de alguém que saiu de um passado sombrio e reconstruiu a vida, mas cujas ações da juventude continuam levantando questões difíceis. É um exemplo clássico de que a fama até pode oferecer uma chance de redenção, mas ela nunca consegue apagar por completo o que foi feito na escuridão. E agora, Mike Tyson. Mike Tyson, conhecido como o homem mais temido do planeta. Ele foi, sem dúvida, uma verdadeira lenda viva do boxe. Com uma força devastadora dentro do ringue e um carisma inigualável, ele se tornou o campeão mundial dos pesos pesados mais jovem de toda a história. Mas longe dos ringues, a vida dele virou um turbilhão caótico de escândalos, violência e decisões completamente autodestrutivas. Em 1992, no auge absoluto da carreira, ele foi condenado por um crime grave contra uma jovem. A sentença foi de 6 anos de prisão, dos quais ele cumpriu quase 3 anos atrás das grades. Esse período de encarceramento marcou um ponto de virada definitivo e sombrio na trajetória dele. Embora tenha voltado ao boxe, ele nunca mais foi o mesmo lutador. A sombra pesada dos seus atos o perseguiu implacavelmente por décadas a fio. Mike Tyson é o retrato mais cru de como o talento puro pode ser ofuscado por demônios internos, e de como a fama sem controle pode levar qualquer um direto para o abismo. The Kid Creole fez parte do nascimento de um movimento cultural que tomou conta do mundo inteiro. Nathaniel Glover, conhecido artisticamente como The Kid Creole, foi membro fundador do Grandmaster Flash and the Furious Five, um dos primeiros e mais importantes grupos da história do hip-hop. Com suas letras afiadas e uma presença de palco marcante, ele ajudou a consolidar um gênero que mudou a música para todo o sempre. Mas décadas depois, o nome dele voltou às manchetes de todos os jornais por razões muito diferentes e trágicas. Em 2017, no meio da noite, em Manhattan, Glover teve um encontro fatídico com um homem em situação de rua. Segundo os relatórios, a discussão ficou tensa rapidamente e acabou terminando em uma agressão letal.
O rapper usou um objeto cortante durante o confronto e a vítima, infelizmente, não sobreviveu. As câmeras de segurança capturaram o incidente, o que desencadeou uma investigação imediata. Durante o julgamento, Kid Creole alegou que agiu por medo, pois se sentiu seriamente ameaçado naquele momento. No entanto, o júri não aceitou a versão dele dos fatos. Ele foi declarado culpado de homicídio e sentenciado a 16 anos de prisão, mais 5 anos de liberdade supervisionada. Assim, um dos pioneiros do hip-hop viu seu legado ser manchado por uma única noite de violência. A história dele se tornou um aviso doloroso. Até mesmo os pilares da cultura podem desmoronar quando o passado e o presente colidem, trazendo consequências irreversíveis. O.J. Simpson, o Jay Simpson, antes idolatrado como uma estrela da NFL e uma figura de destaque em Hollywood, ele protagonizou um dos julgamentos mais midiáticos e polarizadores da história dos Estados Unidos. O carisma e o sucesso dele o transformaram em um ícone, até que sua vida deu uma guinada sombria em 1994. Naquele ano, sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e o amigo dela, Ron Goldman, foram encontrados sem vida em um caso que abalou o país inteiro. Embora ele tenha sido absolvido no julgamento criminal, em um processo civil que veio, logo depois, ele foi declarado responsável pelas mortes e condenado a pagar uma indenização milionária às famílias. Anos mais tarde, em 2008, o Jota voltou às manchetes ao ser condenado por assalto à mão armada e sequestro em Las Vegas, tentando recuperar itens esportivos. Ele passou 9 anos atrás das grades antes de conseguir a liberdade condicional em 2017. O caso de O.J. Simpson continua sendo um exemplo perturbador de como uma carreira brilhante pode ficar marcada por decisões fatais, deixando uma cicatriz permanente na memória coletiva. Jerry Harris. Com uma energia transbordante e um sorriso contagiante, Jerry se tornou o favorito de milhões de pessoas após participar do documentário da Netflix Cheer. Ele era a alma da equipe de líderes de torcida, um verdadeiro símbolo de superação, diversidade e positividade. Os fãs o adoravam, os pedidos de entrevista choviam e a presença dele iluminava qualquer tela em que aparecesse. Mas em 2020, essa imagem perfeita desmoronou com uma revelação que deixou o mundo inteiro em estado de choque. Ele foi preso por conduta inapropriada com menores de idade através de plataformas digitais. A investigação federal expôs mensagens, imagens e solicitações feitas a jovens admiradores dele. As provas eram tão específicas e contundentes que não houve espaço para qualquer dúvida ou ambiguidade. Em 2022, Harris se declarou culpado de 2 acusações federais graves relacionadas a abuso infantil. O juízo sentenciou a 12 anos de prisão, seguidos por 8 anos de liberdade supervisionada. A queda foi brutal e absolutamente definitiva. De rosto mais querido de uma série inspiradora, ele passou a ser um alerta devastador sobre os perigos de se idolatrar alguém rápido demais e sobre como é fácil manipular uma plataforma quando a fama chega cedo demais. Ian Watkins. Watkins, o vocalista da banda de rock Lost Prophets, era uma figura adorada por milhões de fãs. A música dele incendiava os palcos, e sua presença carismática cativava multidões por onde passava. Mas, por trás dessa fachada de astro do rock, escondia-se uma das histórias mais sombrias e perturbadoras que a indústria musical já conheceu. Em 2013, tudo mudou. Ele foi preso e declarado culpado de uma série de crimes estarrecedores que abalaram a opinião pública mundial. As investigações revelaram uma conduta completamente inaceitável, com múltiplas acusações envolvendo menores e produção de material ilegal. O nível de perversidade e manipulação demonstrado foi algo inimaginável. A situação era tão absurda e inacreditável que no começo até os fãs mais devotos se recusavam a aceitar a verdade. O tribunal não teve a menor dúvida: 35 anos de prisão por crimes que o mundo simplesmente não consegue esquecer.
E os problemas dele não acabaram quando foi preso. Em 2023, ele voltou ao banco dos réus para ser julgado por outros atos cometidos, até mesmo depois de já estar encarcerado. Aquele homem que um dia foi venerado como um ícone intocável do rock, acabou se transformando no maior símbolo de decadência moral que já vimos. A queda vertiginosa de Ian Watkins não só destruiu a carreira dele, mas deixou uma cicatriz profunda na indústria e partiu o coração daqueles que um dia cantaram suas músicas com paixão. E você, o que achou do veredito de hoje? Deixa aqui nos comentários o nome daquele criminoso famoso que você acha que faltou nessa lista e precisa ser exposto. Nós vamos expor a verdade sobre todos eles. Agora vamos falar de Shannon Richardson. Shannon Richardson, uma atriz que fez pontas em séries famosas como The Walking Dead, parecia levar uma vida comum entre luzes e câmeras. Mas, em 2013, o nome dela explodiu nas manchetes por motivos bizarros. Em um ato insano que deixou a nação inteira de queixo caído e sem entender nada, Shannon foi acusada de enviar cartas envenenadas com ricina, uma toxina mortal, endereçadas diretamente ao presidente Barack Obama e a outros altos funcionários do governo. Foi um crime gravíssimo que colocou todas as autoridades federais e o serviço secreto em alerta máximo imediato. A investigação revelou algo ainda mais sombrio. Ela tentou incriminar o próprio marido no meio de uma briga. Mas as provas eram irrefutáveis e não deixaram margem para dúvidas. Ela foi declarada culpada por ameaças com armas biológicas e também por obstrução da justiça, selando seu destino. A sentença foi pesada e exemplar: 18 anos de reclusão em uma prisão federal. Ir dos estúdios de televisão para uma cela fria de segurança máxima mostra que a transformação de Shannon Richardson é um aviso assustador de que o perigo pode vir de quem a gente menos espera. Mark Rogowski, Mark Gator. Rogowski era uma lenda viva, um verdadeiro deus do skate durante a febre dos anos 80. Com um estilo agressivo e um carisma que arrastava multidões, ele deixou de ser apenas um ícone da cultura alternativa para virar uma superestrela mundial sobre rodas. Mas por trás de toda aquela fama, escondia-se um tormento silencioso e sombrio que acabaria explodindo da forma mais devastadora possível. Em 1991, o mundo do esporte entrou em choque absoluto quando Rogowski foi preso por um crime atroz. Ele foi considerado culpado pela morte de uma jovem modelo que era sua amiga próxima. A confissão dele foi tão macabra que estremeceu a nação inteira. Por trás daquele herói da juventude existia uma alma perturbada e quebrada. O tribunal não teve piedade: 31 anos de prisão por homicídio em primeiro grau. Um castigo extremamente severo, é verdade, mas totalmente inevitável diante da brutalidade do ato. Da glória nas rampas ao silêncio ensurdecedor de uma cela, a queda de Mark Gator Rogowski é uma história que expõe a fragilidade perigosa de uma fama sem controle. R. Kelly. R. Kelly foi sem dúvida uma das superestrelas mais influentes e poderosas da história do R&B. Com uma voz inesquecível e dezenas de sucessos que marcaram gerações, parecia que ele era o dono absoluto do trono da música contemporânea. No entanto, todo esse brilho artístico servia apenas para ocultar sombras terríveis que ficavam cada vez mais difíceis de ignorar. Durante anos, a fio, rumores perturbadores circularam na opinião pública, mas foi só quando a justiça interveio que o castelo de cartas desmoronou. Em 2021, R. Kelly foi finalmente declarado culpado em um tribunal federal. Ele foi condenado por liderar um esquema de tráfico humano e abuso sistemático, uma rede criada para explorar e manipular jovens, incluindo vítimas menores de idade. No ano seguinte, a situação piorou com uma segunda condenação por posse e produção de material ilícito e proibido. No final das contas, a sentença foi implacável: 30 anos de prisão para pagar por tudo o que fez. A queda do cantor não apenas destruiu sua carreira e fortuna, mas também o transformou em um exemplo assustador do preço que se paga quando o poder vira perversão. A história dele fica como uma advertência devastadora para o mundo.
A fama jamais deve ser usada como escudo para silenciar aqueles que mais precisam ser ouvidos e protegidos. Dave Maggott. Dave Maggott era uma força imparável na NFL, estrela consagrada dos New York Giants e campeão do Super Bowl. A velocidade explosiva e a agilidade dele o tornaram um ídolo do futebol americano, mas fora dos estádios, a vida dele tomou um rumo trágico e destrutivo. Meses de denúncias e relatos de agressões contra mulheres começaram a se acumular até que ele foi finalmente preso em 2010. O julgamento trouxe à tona um padrão obscuro e recorrente de abuso e manipulação que ele escondia. Quando o sistema judicial finalmente deu o veredito, a condenação foi dura 30 anos de prisão em regime fechado. De estar cercado por holofotes e ovações ensurdecedoras, Maggott passou a transitar por corredores sombrios, sem público e sem glória. O colosso do campo virou um símbolo de alerta. O talento, por maior que seja, não protege ninguém que ousa cruzar os limites da humanidade. Sean Diddy Combs. Durante décadas, Sean Combs, mais conhecido como Diddy, foi considerado o rei Midas do entretenimento. Absolutamente tudo o que ele tocava, fosse música, moda ou televisão, se transformava em ouro puro. Ele descobriu lendas, criou uma gravadora multimilionária e construiu um império que o levou dos bairros do Harlem para as mansões mais exclusivas da América. Mas em 2023, essa fachada de sucesso começou a rachar e desmoronar diante dos nossos olhos. Um processo explosivo apresentado por sua ex-namorada, Cassie Ventura, revelou uma história paralela e sombria, repleta de abusos, manipulação e excessos que permaneceram ocultos por mais de uma década. E isso foi apenas o começo de tudo. Em questão de poucos meses, surgiram dezenas de outras denúncias, sendo cada uma delas ainda mais perturbadora e chocante do que a anterior. A gota d'água que fez tudo transbordar chegou em março de 2024, quando suas propriedades luxuosas foram invadidas por forças federais em uma grande operação. O que foi encontrado lá dentro? Drogas, armas, quartos, equipados com câmeras ocultas e substâncias estranhas, parecia ter saído de uma série de ficção, mas infelizmente não era. O julgamento começou em 2026 e manteve o país inteiro em suspense. Testemunhas fundamentais, gravações impactantes e um verdadeiro desfile de verdades incômodas vieram finalmente à luz. Embora ele tenha sido absolvido das acusações mais graves, o veredito foi claro culpado de 2 crimes sérios, ligados à Lei Mann, por transportar pessoas para fins ilícitos. A liberdade sob fiança foi negada imediatamente. O juiz foi extremamente contundente e firme em sua decisão. Existia um risco real de fuga, possibilidade de manipulação de testemunhas e, sobretudo, um padrão de comportamento perigoso que não podia ser ignorado. Agora o mundo observa em silêncio absoluto, enquanto aguarda sua sentença definitiva prevista para outubro de 2026. Sua queda foi brutal de magnate e arquiteto de sonhos a réu, tornando-se o rosto de um pesadelo que a indústria já não consegue mais encobrir.